esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes visto por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todas as vezes que você entrar dentro das Sagradas Escrituras, você vai perceber que lá existe algo que é contraditório com os nossos sentimentos humanos. Parece que Jesus, e ele disse, ele afirma: eu sou contradição. Parece que Jesus ele resolveu nos dar um ensinamento que contradiz tudo aquilo que o nosso comportamento humano, tudo aquilo que pulsa dentro de nós, parece que é contrariado. Então, por exemplo, quando você odeia alguém, o seu corpo, a sua cabeça, o primeiro ato do seu corpo e da sua cabeça é se afastar de uma pessoa que você odeia. Aí Jesus vem e diz assim: se aproxima dele. Quando alguém fala mal de você, a primeira coisa que sobe é o seu temperamento. Então, quando alguém fala mal de você, a primeira coisa que vem dentro de você é: vou falar mal dela também. Aí vem Jesus e diz: fala bem de quem fala mal de você. Isso é muito contrário. Jesus é um homem do contrário. Aqueles fariseus andando nas ruas, jejuando na frente de todo mundo, orando na frente de todo mundo,
dando esmola na frente de todo mundo. Aqueles judeus davam esmola até da hortelã e do cominho. Isso está na Bíblia, ou seja, até o matinho que crescia no quintal, metade é da igreja, do templo. E aí Jesus diz para eles: vocês pensam que isso que vocês fazem, vocês pensam que isso está correto? Então vem ele e diz esse discurso para nós: quando você for jejuar, coloca um sorriso na cara. Mas quem jejua sabe, jejuar exige um pouco de sofrimento, de sacrifício. Está com sacrifício? Coloca um sorriso na cara. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Deus, sem que ninguém te veja, somente o Pai te veja. Quando for dar uma esmola, olha, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Nosso Senhor Ele nos ensina que existe um contrário da vida. E por que existe um contrário na vida? E aqui eu queria que você entendesse: o corpo te coloca nesta terra, no chão desta terra, e é função do corpo que ele faz com que você viva bem as coisas desta terra. Mas não adianta você negar, como diz Santo Agostinho, existe um desejo dentro de você de algo maior. O ser humano, ele tem algo dentro dele, ele sabe disso. Ele busca algo maior do que ele mesmo. Todo ser humano faz isso. Isso é o Espírito agindo dentro de você. E o Espírito tenta te puxar desta terra e te elevar às alturas, para viver aquilo que São João nos diz, a própria divindade de Deus. Então, existe um contraste dentro de nós. Um corpo que nos puxa para a terra e um espírito que nos puxa para o céu. Então Jesus diz para nós: então viva o contrário. Ele diz para você: cresça espiritualmente, porque quando você cresce espiritualmente, o seu corpo vai desapegando das coisas dessa terra. E quando o seu corpo for desapegando das coisas dessa terra, você então consegue ter domínio sobre o seu próprio corpo. Eu não queria que vocês pensassem que o nosso corpo está em oposição ao nosso espírito. Não, não existe isso, não é isso que Jesus está dizendo. O nosso corpo é o suporte do nosso espírito, mas é próprio do Espírito puxar a gente, elevar-nos. É próprio do nosso Espírito fazer com que nós cresçamos, com que algo cresça dentro de nós. É próprio do Espírito fazer isso. E a carne, esse equilíbrio do ser humano, a carne te puxa para as coisas da terra, para as coisas terrenas. Isso é um equilíbrio do ser humano. Então nessa quaresma, quando Jesus diz isso, Ele está te chamando a viver essa experiência, a viver a experiência do contrário, para que você tenha a maior experiência de ser humano possível. Porque o ser humano só é ser humano de verdade quando ele vive o Espírito na sua carne. E por isso que você tem que fazer o contrário. E aí você vai percebendo que quando você vai fazendo o contrário daquilo que manda o seu corpo, quando você vai fazendo isso dentro de você, você percebe que o seu espírito, você vai se elevando, você vai se tornando uma pessoa mais leve nesta terra. Sabe, uma pessoa muito mais leve, uma pessoa em que a leveza toma conta de você. Então, até mesmo as situações mais difíceis da vida, você contorna numa leveza, porque você foi tocado, o seu espírito foi desenvolvido, ele cresceu. O espírito foi alimentado, ele se tornou grande, ele passou de criança a se tornar um espírito adulto. Então você faz isso dentro de você. Como é que você faz isso dentro de você? Então por isso você é chamado a viver a quaresma. E o que significa a quaresma? A quaresma é a mortificação do nosso corpo, para que nós possamos viver na plenitude do Espírito. Isso é a quaresma. E aí como é que nós fazemos isso? É Jesus quem diz. Um dia numa palestra, numa cidade conhecida, fui chamado para um debate numa palestra numa cidade conhecida pela televisão, que se chama Pindamonhangaba.
Todo mundo já ouviu falar esse nome de alguma maneira. E aí estava lá nessa palestra, e olha que interessante. Eu disse dessas 3 coisas. Jesus hoje no Evangelho manda nós fazermos oração, jejum e caridade. E aí a pergunta que foi dirigida a mim: padre, para a religião católica, o que faz um ser humano se tornar a melhor pessoa possível? E eu disse: oração, jejum e caridade. E quando eu disse isso, porque isso foi Jesus quem disse, um médico psiquiatra que estava no debate pediu a palavra e disse: padre, que interessante, eu não sou católico, mas é isso que eu receito todos os dias para os meus pacientes: meditação, que equivale à oração, jejum, que equivale a uma alimentação equilibrada, e a generosidade, a caridade. Isso transforma os meus pacientes. Pois então. E aliás, todos os médicos recomendam essa mesma coisa. O que Jesus já recomendava há 2025 anos atrás. Recomendava que nós fizéssemos essas 3 coisas. Por isso, povo de Deus, hoje você vem aqui e você vai colocar a cinza na tua cabeça. Você vai fazer um ato penitencial. Você vai dizer assim, quando o padre disser: tu és pó e ao pó retornarás, você vai reconhecer que existe um orgulho dentro de você e que você quer ser humilde. Você vai fazer isso, eu sei que você vai fazer isso, porque você está aqui hoje e você busca isso, você busca a humildade dentro do teu coração. Então essa imposição de cinzas não é qualquer coisa, mas essa imposição de cinzas é um pedido, é um começo. Senhor, eu quero ser humilde, eu quero deixar o orgulho, eu quero ser isso. E então você começa, e aí você é convidado a fazer 40 dias. E nesses 40 dias, você é convidado a fazer a oração. E aqui não é qualquer oração. Veja bem a oração que Jesus manda você fazer. A oração que você já faz durante todos os dias da sua vida. O homem e a mulher de oração que você já é. Isso não muda na quaresma, mas ela se intensifica. Então Jesus diz para você: entra no quarto e reza ao teu Pai que está oculto. Jesus está dizendo que você precisa ter uma oração de intimidade com Deus. Nesses dias, você precisa ter uma oração de intimidade com o Senhor. Uma oração que você conversa com Deus. Então muitas coisas você pode fazer. Muitas coisas você pode, por exemplo, você pode dizer nesses 40 dias: vou rezar os 150 salmos da Bíblia. Se você dividir os 150 salmos da Bíblia em 40 dias, você vai rezar 2, 3 salmos por dia, até mais. Tem salmo que é curtinho. O Salmo 116, por exemplo, tem 1 verso, 4 linhas. E você não vai perder nada com isso, você só vai ganhar, porque o seu espírito vai ganhar. Você está alimentando o seu espírito. Você pode se comprometer a ler um evangelho inteiro. Nesses 40 dias, ler e meditar esse evangelho e conversar com Deus sobre esse evangelho. Mas você precisa intensificar a sua oração essa quaresma. Depois, o Senhor te convida a fazer jejum. E o jejum, ele faz com que você se torne uma pessoa autocentrada. Não há remédio melhor que o jejum. Se você for no médico, ele vai dizer assim: você precisa comer de 3 em 3 horas. Você tem que ter uma alimentação regrada. Isso é jejum. Porque na verdade, as pessoas acham que jejum é ficar sem comer, passar pão e água. E a igreja nunca disse isso. Está nos documentos da igreja. Vai ler no catecismo o que é jejum. Jejum é uma simplificação da alimentação. Então você levanta de manhã, você toma o seu café, mas você toma um café simples, não cheio, não um banquete, um café simplesinho. Faz o almoço uma refeição completa e à tarde uma refeição bem simples, para que você no final do dia tenha um pouquinho de fome. Não é para você morrer de fome, porque isso não tem sentido, ninguém morrer de fome, mas para que você tenha um pouquinho de fome que não te faça mal. E aí quando você tiver e vai dormir com um pouquinho de fome. E aí você vai dizer no outro dia: eu sou capaz de dominar a mim mesmo, porque eu tive um pouquinho de fome e eu suportei esse pouquinho de fome que eu tive. Isso é jejum. Abstinência, você pode tirar da tua vida uma série de coisas. Tantas coisas, tanta porcariada que nós temos na nossa vida. Só que jejum não é o mesmo que abstinência. Abstinência todo católico faz toda sexta-feira.
E aqui nem vou entrar nesse mérito. Eu espero que toda sexta-feira você faça abstinência. Se não deixa de comer carne na sexta-feira, você faz um ato de caridade, como a igreja pede. Mas toda sexta-feira é dia de abstinência. E nós tiramos a carne que sangra. Significa que nós tiramos a carne que sangra por quê? Porque Jesus sangrou numa sexta-feira. Jesus derramou o seu sangue. Então todos os animais que são sangrados, nós metaforicamente tiramos esses animais da nossa alimentação para dizer assim: honramos o sangue do Cristo que foi derramado. Então não é porque o peixe é mais barato, porque a carne é mais cara. Não é essa rua, não é esse lugar, não é essa lógica. A lógica é outra. A lógica é a gente tira a carne por causa disso. Agora, se você tira a carne, a refeição é simples, porque você está de jejum. Você tira a carne de abstinência e a refeição é simples. Então se na sexta-feira santa, ou qualquer sexta-feira, você faz uma bacalhoada enorme, cheia de recheios, e come para se abarrotar, só porque você trocou a carne pelo peixe, isso não significou nada. Porque você precisa ficar com um pouquinho de fome. Você tem que ter a coragem de se mortificar. Filhos, isso aqui é tão profundo que o Pai está dizendo para você. Ter a coragem de se mortificar um pouquinho por quem se mortificou por você ao extremo, por quem suou sangue. Ter a coragem de se mortificar um pouquinho. E todos que fazem um pouquinho de mortificação na sua vida alcançam não só graças, mas a bênção. Procura na ciência para você ver os benefícios do jejum. Benefício físico: tira todas as toxinas ruins do seu corpo. Benefício físico: deixa com que o seu corpo funcione regularmente. Benefícios psíquicos do jejum: faz com que você pense com clareza, faz com que você tenha melhor as coisas, que você conjecture, que você tenha mais criatividade. Porque quando você come para se abarrotar, tudo fica lento em você, inclusive o cérebro. Benefícios espirituais: você derrota o orgulho, vive a humildade e se aproxima de Deus, cresce espiritualmente. Então há muitos benefícios nisso. E depois Jesus diz: faça caridade. Talvez isso é o que mais esteja em decadência na nossa sociedade. Nós não visitamos mais um doente. Nós não vamos visitar uma família que perdeu um ente querido. Nós não vamos ver uma criança que acabou de nascer prestar uma ajuda. Isso acabou na nossa sociedade. Nós não compramos um remédio para uma pessoa que precisa. E aliás, quando Jesus fala da caridade, Ele não está dizendo para você organizar: vamos organizar aqui uma campanha, todo mundo doa, todo mundo está sabendo, uma campanha pública. Isso aí o mundo já está cheio. Ele está dizendo assim: olha, o que a sua mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Então Ele está dizendo assim para você assim, é uma caridade que só você sabe, que ninguém fique sabendo, só você, nem seu filho, nem seu marido, nem sua esposa, ninguém. Que você coloca no seu coração e você presta aquele serviço a alguém, e ninguém nesse mundo, a não ser Deus e você, sabe: olha lá, eu fiz aquilo, eu conquistei esta caridade. Na Bíblia há 7 obras de caridade corporais, 7 obras espirituais. Você pode pesquisar isso na internet, escolha uma. Não precisa fazer todas não, começa pouquinho, faça uma dessas caridades. Dê a comer quem tem fome, enfim, lê o capítulo 25 de São Mateus e veja lá o que tem de caridade para ser feito. E aí você faz. Queridos, eu coloco a minha mão no fogo. Se você não levar a sério isso, se a sua vida não se transformará mediante essas práticas simplesinhas que Jesus nos deixou, milenarmente nos deixou. Coloca isso dentro do teu coração. Faça isso, realize isso. Fica de pé. Nós vamos agora fazer o nosso ato penitencial. E o ato penitencial da missa hoje é diferente. Nós vamos impor a cinza sobre a sua cabeça. E esse é um momento de forte espiritualidade. Você vai receber as cinzas, em que você vai rezar a Deus para que o seu orgulho seja derrotado, para que o nosso orgulho seja derrotado, e que cresça em nós a humildade, as melhores virtudes deste mundo.
Você vai rezar isso a Deus nessa noite. Então coloque-se na presença de Deus agora. Nós vamos abençoar as cinzas, vamos rezar. Quem está lá fora, não precisa nem sair do lugar. Os ministros irão aí passar pelo meio de vocês e distribuir as cinzas. Quem está aqui dentro da igreja, o padre vai, vocês formem filas, nós vamos distribuir as cinzas. Você recebe a cinza na sua cabeça, você volta para o teu lugar. E não é hora de conversar com o outro, é um ato penitencial. Revise a tua vida. Revise a tua vida. Sabe, tem hora que nós precisamos pensar na nossa vida e dizer assim: olha, o que eu posso fazer para que eu melhore? Faça uma revisão de vida, entregue isso tudo aos pés da cruz de Jesus. Faça esse ato de fé, de amor e de perdão a Deus. E cante. Deixa só as crianças aí. Criança não tem jeito, deixa só as crianças fazerem barulhos, mas você não. Você entre nesse espírito do Senhor, para a gente converter o nosso coração. Nós precisamos nos converter todos os dias. Por isso vamos acompanhar agora a bênção que é derramada sobre essas cinzas. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham e vos reconciliais com os que reparam suas faltas. Inclinai com bondade o vosso ouvido às nossas súplicas. Derramai propício a graça da vossa bênção sobre esses fiéis que vão receber essas cinzas, para que, prosseguindo na observância quaresmal, mereçam chegar de coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Enquanto os ministros vão buscando a cinza e se encaminhando, baixa a tua cabeça um pouquinho. Eleva teu pensamento a Deus e começa a pedir perdão ao Senhor. Piedade, ó Deus, misericórdia, Senhor Jesus. Piedade de mim, Senhor. Piedade de mim que recebi tanto desta vida, recebi tanto a tua graça. Tantos milagres aconteceram na minha vida. Tantas vezes o Senhor passou por mim na presença das outras pessoas e eu não tive a coragem, Senhor, de estender a